Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu novamente, professor Vinícius Gomes Mendonça. Estou aqui para conversar com você no nosso segundo episódio do Discutindo Direito. É, isso mesmo, a gente chegou no nosso segundo episódio. E aqui a gente está sendo transmitido, né, para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Para você aí do YouTube, do canal Discutindo Direito, do Instagram também, e também lá em Minas Gerais, na nossa cidade Santa Juliana, na Top FM. E a gente também está na TV Top FM. E também estamos aqui na cidade de Guarulhos, na tvcidadenius.com.br. Né? Na Top FM a gente sempre está meia-noite, depois da meia-noite, pode colocar aí, sintonizar, que você vai nos ouvir. Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o doutor, eu sou o mestre, o professor Vinícius Gomes Mendonça, advogado, sou assessor legislativo, professor de filosofia e de direito público. E eu, né, junto com a Eduarda, com os nossos colaboradores, criamos aqui esse estúdio para a gente discutir o dia a dia do direito, né? Conversar sobre algumas decisões, sobre alguns casos ou algumas notícias relevantes para o direito. E eu hoje vou trazer uma para vocês. Na verdade, não, são duas. Uma que eu vou trazer com vocês aqui é sobre a indicação do próximo ministro do STF, né? Que no caso a gente tem o Lewandowski, o antigo ministro que se aposentou, saiu dessa para melhor, porque melhor do que a morte é a aposentadoria, né? Essa deve ser maravilhosa. Eu não vejo a hora de me aposentar. É o terror do INSS. Mas vamos seguir ainda aqui na nossa discussão, aqui no nosso segundo episódio Discutindo Direito. A gente vai discutir sobre a próxima indicação, como eu já bem mencionei, porque aqui o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tem a possibilidade de indicar o próximo ministro. E tá tendo um boato, saiu no UOL Notícias, no Metrópolis e tantos outros jornais, como na Folha, que o próximo ministro a ser indicado seria ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio advogado. Exatamente. O cerne dessa questão é que o Lula, alguns tempos atrás, ou foi a Dilma, agora a minha memória não me deixa falhar, melhor dizendo, ela indicou ninguém mais, ninguém menos do que Dias Toffoli, que a gente sabe quem é, foi advogado do Partido dos Trabalhadores por mais de 20 anos. Ele tem uma história muito famosa que, para não acontecer uma desapropriação de terra, ele foi lá e ele pegou o processo. Aí ele falou assim na conversa, né? Acho que é nos altas horas. Ele falou assim: o juiz não tem como dar a desapropriação sem o processo. Genial. É legal isso, mas não estou aqui para discutir isso. Mas é uma artimanha, é uma estratégia da defesa que você tem que falar. Realmente, eles conseguiram lograr êxito na demanda deles. Mas, adiante disso, esquecendo disso, o presidente Lula tem a chance de indicar um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E está havendo a possibilidade de indicá-lo o seu próprio advogado, o mesmo advogado que batia a boca lá nos casos da Lava Jato, junto com agora senador Moro, né, Sérgio Moro. Então a gente está aqui num debate se é possível, se não é possível, se existem requisitos legais ou se não existem requisitos legais. A priori, de imediato, a legislação, para ser indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você precisa ter o quê? Você precisa ter reputação libada, né? O que ele pode ser que não tenha, porque ele está sendo processado pelas ex-babás, né? Por situação trabalhista, ok. Também o notório saber jurídico, como um advogado renomado, tem, vamos colocar isso, ele tem sim. E os mais de 35 anos de idade, que ele também tem. Então, galerinha, o que acontece? Na questão dos requisitos legais, né, ele está dentro da lei. A gente não tem o que se discutir. O que a gente pode discutir nesse caso, então, é a questão moral. Aí, eu vou dar dois pareceres, dois viés técnicos aqui, vamos lá.
Os próprios ministros do STF, como Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, eles deram um aval ok, né? Na questão legalista. Eles falaram assim, ó, abre aspas, se ele tiver requisito para assumir tal cargo, ele pode ser indicado. Um quesito legal, bem positivista. Né? Outros ministros também concordaram com essa sentença, com essa frase do então ministro Barroso. Agora, na questão moral, aí eu pergunto para vocês. Claro, você indicaria, vamos pensar assim, no mundo poético, onde você mesmo escolhe o seu próprio julgador. Porra, eu ia adorar, eu ia amar isso acontecer. Porque pensa, você vai ser julgado por um amigo seu, você vai ser condenado por um amigo seu, você vai ser investigado por um amigo seu. Para mim, isso fere os princípios democráticos da República Federativa do Brasil, os interpostos, os elencados lá no artigo 37, que são os LIMP, legalidade, pessoalidade, publicidade e eficiência. Então, quando você coloca uma indicação desse jeito, desse naipe, desse ás de copas, você breca, você, na minha humilde opinião, e aqui não tenho muita coisa de humilde, você joga a Constituição no lixo e fala, eu indico quem eu quero, que o poder é meu. Né? O poder, no caso, não emana do povo, emana de si, de quem detém o poder. No caso, então, o presidente da República, beleza? Então, ainda mais nesse caso em tela do então presidente, da indicação do presidente da República, vendo aqui se está tudo bem, se minha gravata está em ordem, né? O que a gente tem? A gente tem a questão moral muito pré-aquecida, mostrando que isso é totalmente errado. Na questão legal de requisitos, ok, eu concordo que não tem, mas na questão principiológica do direito, tem muita coisa errada. Tanto é, por exemplo, na época da candidatura, lá em outubro, novembro, do então do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele falava que a próxima indicação do Supremo ele não indicaria nenhum amigo. Isso está no site da Folha, o Notícias. Ele não indicaria a pessoa por amizade, mas sim por atribuições técnicas inerentes ao cargo. O que de fato não está sendo cogitado. Ele pode vir daqui 2, 3 semanas indicar o Miguel Reale Júnior. Pode ser, não tem problema. Só que hoje o que corre nos bastidores, na grande mídia, é que ele irá indicar o seu antigo advogado e que republicano disso nada tem. Então, esse era a questão, o debate que eu quis trazer para a gente discutir nesse primeiro bloco do Discutindo Direito. A gente vai discutir ao longo do programa. Daqui a pouco eu tenho aqui comigo o meu querido amigo, estimado Ulisses, bacharel em Direito, assessor legislativo aqui na Câmara de Guarulhos, e um entusiasta da economia brasileira, um grande estudioso da economia, para discutir também a questão do tributo, né, dos impostos, das taxas, que o atual secretário da Fazenda tem pensado em cogitar, né? Tem cogitado sim atribuir aqui nas nossas comprinhas de crop, de blusinha, né? A minha mulher vai ficar bastante triste sabendo que as compras dela vai ser taxada em 60%, né? Isso nada tem de legal para estimular a economia, né? Rapidamente um paralelo, antes da gente conversar, vou falar mais disso, né? O que aconteceu? Lembrando que, no caso de um imposto, né, imposto de produtos importados, IPI, aqui você pode, mediante lei ou mediante MP, medida provisória, criar sim esse imposto e atribuir a sua alíquota necessária, conforme você bem querer, e ela não te dá a obrigatoriedade de esperar a noventena, que são os 90 dias da lei, de conhecer a lei, no caso do direito tributário. Então, nesses casos, as 3 exceções, como imposto de guerra, por exemplo, você pode o quê? Você instaura, né? Você publica a medida provisória e já na data de sua publicação você já tem a arrecadação de tributo. Então, aqui a gente não tem aquela conversinha de vamos quebrar a economia asiática colocando imposto sobre ela. Não, muito pelo contrário.
você quebra quem? O bolso do cidadão que consome o dinheiro na indústria asiática, vai deixar o dinheiro dele lá e vai perder mais dinheiro aqui dando para tributo. Lembrando que, pessoal, isso eu sempre falo, as pessoas sempre confundem a diferença entre tributo, imposto, ou taxa, ou contribuição. Ó, tributo é gênero. Imposto, taxa e por aí vai, contribuição de melhoria, são espécies. Então, essas três, que são o que o 178 do CTN logra como efetivos tributos, é o que existem, a gente tem do STF, mas esses três aqui, a nossa legislação tributária, ela cria, são esses três, são espécies de tributo. Todo tributo é taxa? Não, pode ser imposto. Toda espécie de tributo, toda taxa é tributo? Sim, porque uma é espécie, outra é gênero. Então, pessoal, aqui é mais um breve resumo do que a gente vai conversar no próximo bloco com o nosso querido amado amigo Ulisses Almeida. Então, vou pedir para os nossos editores lançarem um comercial que a gente já volta no próximo bloco. Já nascerá fruto da infidelidade do seu pai. Olá pessoal, Discutindo Direito, eu sou o Vinícius e a gente está começando aqui o nosso terceiro bloco, agora com o Ulisses Almeida Andrade, meu amigo, companheiro de muitas décadas, de muitos anos aí. O Ulisses é bacharel em Direito, ele é um entusiasta da economia brasileira e também assessor legislativo aqui na Câmara de Guarulhos. Ulisses, antes de mais nada, a gente começar a nossa conversa sobre tributos, sobre o caso recente da Shein, da Shein, né? E do Haddad. Muito obrigado. Daí, né? Dá um oi para os nossos telespectadores da TV Cidade e também nossos ouvintes da Rádio Top FM. Eu que agradeço esse convite, eu sou um cara que há muito tempo acompanha o seu trabalho, a gente é amigo há muito tempo, eu acompanho a sua página já discutindo direito há bastante tempo, todo esse seu trabalho na mídia também, muito interessante, e agora com esse bloco aqui com entrevistas é muito interessante, até para você trazer personalidades, pessoas que têm alguma coisa interessante para falar, acho que isso é bem legal. Com certeza. Ulisses, para a gente começar, antes de chegar no caso concreto da Shein, na relação de tributos, de forma geral, como o tributo, aí você pode colocar o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o que você quiser nessa salada. Como que o tributo em si prejudica ou não a economia do Brasil? Principalmente, né, os tributos, o maior problema deles no Brasil, principalmente, é a maneira como ele é cobrado. Uhum. Porque em outros países a gente tem uma maneira e aqui no Brasil a gente tem um caso à parte que a gente infelizmente taxa de forma diferente produtos que são muito parecidos, setores comerciais que são muito parecidos também de forma diferente. Então a gente tem várias categorias de tributação, né? Tem o simples, o super simples, e cada uma delas vai pagar uma alíquota diferente de imposto. Então aí você já tem uma distorção gigantesca. Tem o ICMS também, então cada estado vai ter ali a sua alíquota, e aí conforme você vai negociando com esse estado com o estado, você tem uma outra alíquota. Então é uma confusão gigantesca. Não à toa o contencioso brasileiro hoje é gigantesco, exatamente por conta disso. Então esse é o maior problema da tributação no Brasil, a forma como ela é realizada. Nesse caso, você fala da complicação, eu lembro também no caso do biscoito da bolacha, né? Que Exatamente. Você tem duas formas diferentes de tributar, do biscoito, né, do bombom, conversando ontem, outro dia no escritório, né, teve a relação do bombom, que o bombom, quando abre e fecha, o imposto é um, o bombom que não precisa abrir e fechar é outro, né? Exatamente. Mas agora no caso concreto da Shein, como que essa taxação, esse imposto, ele pode ser colocado na complexidade dela de forma prejudicativa no Brasil? Como que isso pode prejudicar os cidadãos brasileiros, no caso, essa tributação aí da Shein, dos croppeds, né? Que todo mundo falando que Os famosos lookinhos. Os famosos lookinhos vão ser tributados.
Então, o maior problema nessa tributação é o seguinte, que não é só na Shein. Então, todas as compras internacionais que você realizaria iria incidir um tributo. Então, o que acontecia antigamente, você tinha ali a isenção até $50. Então, até R$ 250, né, convertido, você tinha essa isenção, você não pagava imposto. E o que muita gente fazia? Comprava ali uma camiseta, uma roupa, né? As meninas compravam as roupinhas ali de academia, os rapazes compravam de repente algum eletrodoméstico, algum aparelho, né? Alguns eletrônicos, né? exatamente, placa de vídeo, esse tipo de coisa, a gente vê muito isso na internet, né? E foi até o principal assunto quando se criticou essa medida. Então, esse é o problema. Retirando essa isenção, aqueles produtos mais baratos, que muitas vezes os mais pobres eram quem consumiam, porque quem tem dinheiro consegue ir numa loja aqui no Brasil, lojas mais caras que a gente... Ou na Europa, né, no caso da Janja. Viaja, consegue... Então, exatamente, a Janja entrando em lojas ali com valores absurdos, que o brasileiro médio jamais, né, infelizmente, vai ter ali a chance de acessar. E esse é o maior problema, as pessoas mais pobres são aquelas que acabavam se favorecendo mais dessa medida, dessa isenção, por poder ter ali acesso a produtos mais baratos, principalmente também por conta da diferença, né? No Brasil a tributação é gigante, então os produtos já são muito caros e a alternativa para essas pessoas era comprar de fora. E essa medida realmente atrapalhou. Não foi implementada, né? O Haddad voltou atrás, ele já falou em outras modalidades de taxação, ele pretende continuar com isso, mas de outra maneira. Diz ele que vai conseguir achar uma maneira de taxar a empresa. A gente sabe que não é assim que funciona. A empresa, quando é taxada, ela sempre vai repassar os valores para o consumidor, até porque ela não vai querer tomar prejuízo. Então, essa medida é prejudicial exatamente por isso, por prejudicar o mais pobre, que é aquele que realmente estava se favorecendo dessa medida. Entendeu? E você, assim, analisando o sistema tributário brasileiro como um todo, ele é autossustentável a longo prazo ou você acha que não? O maior problema do Brasil nesse aspecto é o seguinte, a gente tem uma carga tributária muito alta, acho que hoje em média 40% do PIB é o imposto brasileiro. E o que acontece? O gasto público brasileiro ele cresce de forma exponencial. Sim. E agora a gente provavelmente vai ter um aumento muito maior. A gente tinha, né, o teto de gastos, provavelmente vai cair aí nos próximos meses. Era um freio, né? Ele freava os gastos do governo. O governo tinha que ter, de acordo com o balanço do ano anterior, ele tinha ali a quantidade que ele poderia gastar. E quebrando esse teto de gastos, a gente vai ter uma outra situação que o governo vai estar livre para gastar o que for. Gasto ilimitado, né? Exatamente. E para cobrir esse gasto, a gente vai ter que ter um aumento da tributação. Então vai ter que aumentar a arrecadação. E é nesse caminho que o governo atual está indo buscando caminhos para tributar. Então o maior problema é esse. O gasto brasileiro é tão grande que a carga tributária acaba tendo que acompanhar esse crescimento, senão realmente tem muitos gastos que são engessados pela própria Constituição, então não tem o que fazer. Então a tributação acaba tendo que acompanhar isso. Sim. E como essa tributação, ela cria uma sistemática problemática para as empresas? Cria um ambiente hostil para quem quer empreender? Ou para as empresas grandes, médias? Como que funciona? Hoje no Brasil se gasta em média, acho que é 1.200 horas só para calcular quanto imposto uma empresa precisa pagar. 1.200 horas. Então aí você tem o gasto já com uma equipe ali de advogados na área tributária, tem a questão da contabilidade, tudo. São gastos ali que a empresa já tem ali fixo só para poder, muitas vezes, desviar ali de algumas questões tributárias para achar um melhor caminho. E é o que acontece, como eu falei, né, existem empresas parecidas com tratamentos diferentes. Então, a gente tem, as empresas não querem pagar imposto, e é natural isso, a tributação no Brasil é muito alta. Então, a empresa acaba achando saídas para pagar cada vez menos imposto, igual você falou, a questão do sonho de valsa. Acho que antes o valor era, eles pagavam acho que 5% a alíquota, porque era chocolate, e aí virou bombom, e aí a alíquota é zero. Então, as empresas, elas acabam encontrando esses mecanismos para pagar cada vez menos imposto. E tá correta, né? E tá correta. Você não pode colocar o empresário que pensa nisso, ou a equipe dele, como um vilão. No caso, eu acredito que seja mais os vilões são os políticos que querem colocar tributo em bombom, em chocolate, em qualquer coisa que o valha desse tipo. E é tanto tributo que você acaba prejudicando a produtividade dessas empresas. Hoje, a gente estava falando, né, da Shein aí, dos produtos estrangeiros. No Brasil, existem muitas regras que praticamente proíbem as empresas de trazer maquinário lá de fora, tecnologia mais moderna, exatamente por conta do valor dela. Então essas empresas acabam ficando mais atrasadas. A produtividade cai, elas precisam usar
ferramentas, mecanismos mais arcaicos que são ali, que caberiam A tecnologia não chega, A tecnologia né? não chega exatamente por isso, porque é muito caro para você trazer. Sim. O Brasil não produz, o que produz é muito ruim e quando o empresário tenta trazer lá de fora, paga muito caro. E às vezes não pode colocar em prática porque tem regras de conteúdo nacional, você tem que ter porcentagem X ali de produtos nacionais, então a empresa acaba se prejudicando nesse aspecto. No caso, referente às empresas, quando acontece algum incentivo fiscal, isso facilita, ajuda a longo prazo ou não? Então, levando em consideração todo esse aspecto da economia brasileira, o empresário sempre vai procurar um mecanismo para pagar menos imposto e se puder receber um incentivo do governo, é natural que ele vá atrás. E isso acontece muito. Um dos maiores problemas do Brasil é esse, é que as empresas batem na porta do governo, dos políticos e pedindo ali benefício X, Y, Z e esses governos acabam concedendo, entendeu? Então, aí a gente entra de novo na questão dessa desproporcionalidade. Algumas empresas pagam mais que outras, têm tratamentos diferentes exatamente por conta disso. As empresas amigas do rei ficam tudo bem, enquanto o microempresário toma no cu. E a gente tem o caso também, você falou de incentivos fiscais, acho que o maior incentivo fiscal no Brasil é a Zona Franca de Manaus, que é um absurdo tributário, porque você coloca um monte de empresas ali para produzir num local que, na realidade, né, no mundo real não caberia estar ali, e você cria uma logística muito absurda, porque o produto sai lá da Zona Franca de Manaus, aí tem que rodar o Brasil inteiro até chegar num porto, então você tem uma logística muito bagunçada e a empresa acaba se prejudicando por conta disso. E o Brasil deixa de ter o investimento nos lugares que deveriam ser investidos, né, por conta dessa distorção. Perfeito. Pensando numa possível reforma tributária aí, absurdamente feita pelo ministro Haddad, como que você enxerga o futuro assim do sistema tributário, dos impostos e da economia do Brasil? Então, a gente tem agora esse arcabouço fiscal, né, que o PT está apresentando. Não tem muita informação ainda. O que a gente tem aí são alguns PowerPoints, algumas informações que eles soltaram assim preliminarmente, mas não tem nada muito certo. Mas o que a gente pode esperar é que vai haver sim aumento de tributos, de impostos, tudo isso que a gente puder imaginar. Porque o gasto público vai aumentar. O PT está vindo com muita gastança, como a gente já conhece os governos como foram no passado, e hoje não vai ser diferente. Então, para acompanhar, vai ter que aumentar os tributos. E não vai ter... não vão ser colocadas regras claras, não vão acompanhar os principais países do mundo. Eles vão ir naquilo que mais importa hoje, que é arrecadar. Então, essa atual reforma vai ser para isso, para arrecadar realmente. Sim, que é a natureza do imposto, né? Os outros tributos têm a sua natureza, que é a prestação de serviço, enfim. O imposto tem a natureza de arrecadação, de aumentar os cofres públicos e somente. Agora, saindo desse papo fiscal, de tributário, vamos mais um pouco um debate cultural, né? Saudoso Abujamra, Antônio Abujamra, eu vou te fazer uma pergunta que ele costumava fazer no final do programa dele, que é pedir uma recomendação. Você pode recomendar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. É um livro, uma música, uma série, qualquer coisa que você acha legal compartilhar com alguém que está te ouvindo e está te assistindo. Manda aí alguma coisa. Indo nessa linha do que a gente conversou hoje, eu acho que é importante, né? Assim como eu sou um cara que gosta muito do Marcos Lisboa, economista, mas não é uma recomendação do livro dele, mas tem a ver. Ele sempre fala que o debate público tem que ser pautado com ideias, com dados, com estatísticas. Não dá para discutir. Não dá para discutir sem os dados. Você não pode entrar num debate público sem dados, sem ter condição de defender aquilo. Então, uma obra que eu indicaria para os nossos ouvintes seria Fatos e Falácias da Economia, do economista Thomas Sowell. Tá bom. É um belo livro que traz dados, estatísticas e bate muito em algumas falácias realmente que a gente tem aí popularmente. Agora que você já falou um livro muito bom, vale a pena todo mundo ir atrás, conhecer sim sobre o debate público, ainda mais na parte da área da economia. Me fala aí uma música, um álbum que eu sei que você tem um gosto muito interessante, peculiar. Acho que seria mais uma crítica sobre tudo que a gente está falando aqui hoje, né? Principalmente pela essa questão da arrecadação. É um álbum do Frank Zappa, que é Where Only Eat From The Money, que seria em português Só Estamos Aqui Pelo Dinheiro. E é basicamente o que a gente está vendo na política por parte desses governantes aí. Eles estão ali pelo dinheiro e o objetivo é cada vez mais arrecadar e espoliar realmente a população brasileira. Legal, eu quero deixar o meu obrigado para quem assistiu, para quem nos ouviu. Peço para que deixe o like, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário aqui também, que foi muito legal tê-los aqui, como foi legal também
apresentar esse programa para vocês. Quer deixar um adeus aí pro nosso pessoal? É isso, pessoal. Acompanhe o canal do Vinícius Gomes, é um canal muito legal. Tá começando agora, mas é isso aí. Eu mando um abraço também pra galera do Triângulo Mineiro, acho que é importante. Legal, legal. Valeu, Luiz. Valeu, Muito obrigado, valeu pessoal. Até a próxima.